noite a todos. Tudo bem com vocês? Vamos aquietando os nossos pensamentos, deixando lá atrás todas as preocupações, tudo aquilo que nos traz desconforto. Obrigado. Para que possamos, a partir desse momento, estarmos plenamente presentes para os minutos que se seguem. Deus nosso Pai, Jesus amado Mestre e Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, falando do Teu Evangelho, comentando as Tuas lições, em tempos tão difíceis. Muito obrigado por estarmos ligados à Tua Palavra, que é o caminho para a salvação. Queridos amigos espirituais, rogamos que tenhamos toda a proteção e iluminação para a palestra de hoje, para que possamos sair daqui com bons aprendizados que nos fortaleçam no nosso dia a dia, na nossa reforma íntima, na nossa evolução espiritual. Que os amigos espirituais possam auxiliar aqueles que aqui vêm procurar essa casa de oração, encarnados e desencarnados. Que possamos todos juntos evoluirmos de acordo com a vontade de Deus. Que assim seja. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma reflexão que eu tenho feito nessas últimas semanas. E essa reflexão ficou mais intensa depois que a gente presenciou aqui no centro a última distribuição das cestas básicas. Aliás, a gente, para quem não sabe, eu estou vendo que já tem alguns rostos novos, a gente assiste 43 famílias com cestas básicas. Então, todo primeiro domingo do mês há a distribuição das cestas básicas, por isso que tem aquela caixa de doações ali. E as contribuições são muito bem-vindas para essa cesta básica. Então são 43 famílias aqui de Rubião e da região mais próxima de Rubião que são assistidas por esse projeto social aqui do nosso centro. E a distribuição em si é um momento muito gostoso, porque tem música, tem muita alegria. Então as pessoas que estão trabalhando, quanto as que estão recebendo, trabalham e recebem com muita alegria, e realmente é um momento muito gostoso. Tem uma pequena palestra ecumênica respeitando a religiosidade de cada um que vem aqui para iniciar. Então com certeza há um trabalho espiritual envolvido também na distribuição dessas cestas. E no último domingo que teve a cesta foi quando esse foi um pensamento que eu já vinha tendo, mas que ele se intensificou. Eu comecei a refletir muito mais sobre a situação do nosso mundo hoje. Eu lembrei de uma conversa que eu tive com a minha avó, vindo de São Paulo no carro, que ela muito desanimada com a situação do mundo, né? Olha só o jeito que estão as coisas, está tudo errado, parece que está tudo andando para trás, tudo mais. E naquele momento eu falei, meu avó, mas se a gente pensar bem, a humanidade já evoluiu muito. Até muito pouco tempo atrás, se acreditava que se escravizar uma outra pessoa era normal, fazia parte da vida. Não estou falando assim só de ter acabado a escravidão, que já foi uma coisa maravilhosa,
embora ainda existam ainda no mundo, a gente sabe de alguns relatos que isso existe, mas se achava normal. Por séculos e séculos fazia parte da sociedade ter escravos, né? E as pessoas pararam de se divertir com a morte dos outros. Na última palestra a gente falou dos primeiros cristãos que divertiam dentro da política lá de pão e circo de Roma, divertiam os romanos sendo devorados por leões, por outras feras, aí, por animais selvagens. Dentre outras tantas coisas que a gente vê na nossa humanidade hoje, que evoluiu muito. A gente vê uma evolução muito grande. Mas a minha reflexão foi que, assim, começou a me dar uma impressão de que parece que depois da virada do século, algumas coisas começaram a não andar tão bem assim. Parece que andar até para trás. A gente começa a ver depois da virada do ano 2000 algumas inversões de valores que são assustadoras, que me causam pessoalmente muito incômodo. A gente vê essa polarização que vai atingindo níveis enormes em tudo da vida, em todas as áreas, não só na área da esfera política, mas em todas as áreas da vida há polarização hoje. Ou você é radicalmente de um lado, ou você é radicalmente de outro, né? Assim, os mais radicais de cada grupo, com um embate muito grande, uma animosidade muito grande, potencializada pelas redes sociais, o Twitter, né, o Facebook, tudo mais, e potencializando essas animosidades dentro desse contexto de polarização que a gente vive. A tecnologia, não há dúvida, é outro avanço maravilhoso da humanidade, né? Então, assim, hoje a gente grava uma palestra, quem não pôde estar aqui pode assistir essa palestra no YouTube depois. A gente pode assistir ao vivo Divaldo Pereira Franco falando toda semana, ao vivo, Divaldo. Puxa, isso é maravilhoso, né? Mas, ao mesmo tempo, essa mesma tecnologia deixou as pessoas mais egocêntricas, egoístas, voltadas para o seu próprio umbigo, sem se relacionar pessoalmente. Então essas coisas são um pouco contraditórias, ambivalentes, e isso assusta muito, né? E dentro desse contexto todo, né, eu vi as pessoas aqui que vieram, né, pessoas com dificuldades financeiras extremas, passando por fome, por pobreza extrema, vindo receber a cesta, e eu fiquei olhando e falei, poxa vida, dá uma impressão que a nossa sociedade como um todo está caminhando de forma como se fosse um grande rebanho que não sabe para onde vai. Para onde que a gente está indo? Para onde que o mundo está indo, né? Para onde que a gente vai parar desse jeito todo? Então isso me assusta muito. E aí eu resolvi na semana passada, vocês sabem, né, que enquanto a gente está tendo trabalho aqui, há um trabalho espiritual acontecendo, um tratamento espiritual pelo Dr. Howard, que é um médico espiritual, que faz o tratamento das pessoas, e muitas vezes ele deixa boas lições, sempre deixa grandes lições para nós. E eu falei, deixa eu perguntar para ele, né? Deixa eu ver o que ele acha dessa história toda aí. Conversei toda essa minha angústia com ele, né? E ele falou, a notícia dele não foi das melhores. Ele falou, olha, as coisas tão difíceis e vão ficar mais difíceis para o planeta. Porque a gente vive um período da nossa evolução enquanto humanidade, enquanto planeta Terra, que é a transição planetária. Isso tudo que está acontecendo hoje em dia faz parte da transição planetária. Vocês já ouviram falar da transição planetária? Imagino que a maioria das pessoas já ouviu falar disso. É algo que se fala muito. E se for em diversas religiões diferentes, se a gente for frequentar um culto evangélico, seja lá qual igreja evangélica, né, pentecostal, neopentecostal,
Se a gente for em outras religiões, na religião católica, nós vamos ouvir falar da transição planetária, só que chamado de outros nomes. E tem se falado muito nisso, né? Que seria ali o momento do Apocalipse, para algumas religiões chamando isso do Apocalipse, né? Segundo até nos trouxe o Evangelho de João. Então é um momento extremo da nossa humanidade que está ocorrendo e que a gente vê que está acontecendo, isso tudo está acontecendo. Mas eu não vim aqui trazer hoje só notícias ruins, porque senão vai ficar todo mundo passar o feriado, né? Super mal, né? Com tudo isso que eu vim falando até agora. O que eu queria conversar disso tudo, né? Porque eu trouxe essa introdução, porque realmente algo está acontecendo. O mundo parece que saiu fora dos trilhos, né? Eu fui adolescente nos anos 1990 e eu vi uma vez uma frase que os anos 90 era a época que as coisas pareciam que estavam nos seus lugares, né? Que parece que depois a coisa bagunçou toda. Parece, é uma impressão que a gente tem. Mas o que interessa disso tudo, na verdade? O que interessa para nós? O que nós vamos fazer em relação a isso? Qual a nossa postura em relação a essa transição planetária? Qual a nossa postura em relação a tudo isso que está acontecendo? Qual o meu papel enquanto cristão, enquanto espírita, enquanto espírito em evolução? Qual é o meu papel? E aí que a gente começa a conversar, porque aí vem a nossa responsabilidade. E antes de mais nada, a gente tem que agradecer muito a Deus, porque a gente conheceu a doutrina espírita, porque Kardec nos codificou para nós a doutrina espírita, e quando ele codificou para nós, ele trouxe de forma muito clara a mensagem dos espíritos, explicando que a vida não acaba aqui, a vida continua, que depois do desencarne nós vamos encontrar nossa verdadeira pátria, nossa verdadeira casa, nossa verdadeira morada, que é o plano espiritual, que é o lugar onde a gente realmente pertence. E o que a gente está passando aqui na Terra é um período necessário para o nosso crescimento espiritual. E a forma com que a gente vai passar aqui na Terra, esse período, vai ser a forma como nós vamos ficar lá do outro lado, no plano espiritual. Então, Kardec nos trouxe isso de forma muito clara, através das mensagens dos Espíritos, que nós estamos vivendo um período de transição aqui na Terra, de transição da nossa vida aqui na Terra, de crescimento, de aprendizado muito grande aqui na Terra. E esse aprendizado, a gente, nesses momentos extremos em que a Terra está passando, ele precisa ser potencializado. Trazendo para os dias de hoje, trazendo para aquilo que a gente tem vivido, a gente percebe que a gente precisa aproveitar mais do que nunca essa encarnação que nós estamos vivendo. Isso que a gente está vivendo hoje, com todas essas tribulações, a nossa postura, a nossa conduta, o quanto nós vamos sintonizar com essa polarização toda que a gente está vivendo, o quanto que a gente vai sintonizar, ou com o que nós vamos sintonizar nas redes sociais, sempre falo isso aqui, vai dizer qual vai ser o nosso futuro, do ponto de vista espiritual, em quais lugares nós vamos voltar a reencarnar no futuro, depois que a gente precisar reencarnar de novo. Então está nas nossas mãos. E nós não precisamos nos inquietar com isso tudo. Porque toda essa conversa que eu trouxe, ela traz ansiedade, né? E agora, o que vai ser? Ai meu Deus, o mundo vai acabar, é o apocalipse. E de repente, né, começou a peste, da peste veio a guerra, porque a peste foi o corona, a guerra foi a guerra agora lá da Rússia com a Ucrânia, e aí cadê os outros
Cavaleiros do Apocalipse. Tá. Mas se a gente está aqui vivendo, encarnado nessa época, é porque a gente precisa viver nessa época. Porque a gente precisa aprender com isso. Então, lembra, eu tenho uma palestra antiga, do ano passado, eu acho, que a gente conversou sobre ansiedade. A ansiedade é o oposto da fé. Se eu sinto ansiedade é porque eu não tenho fé. Porque o que é ansiedade? É a preocupação, o medo excessivos em relação normalmente às situações do futuro. E se eu vivo ansioso, preocupado, é porque eu esqueci os preceitos do Espiritismo, porque eu esqueci os preceitos de Jesus, do Evangelho, os preceitos cristãos, porque eu esqueci que essa aqui é só uma passagem, que aconteça o que aconteça conosco, nós continuaremos vivos. Aconteça o que aconteça conosco, nós vamos passar para o outro lado e a vida vai continuar mais leve, sem o peso do corpo físico, sem o peso da gravidade, sem a força da gravidade nos puxando para baixo, mas com mais liberdade, de acordo com o quanto nós tivermos agarrado à matéria aqui na Terra. Que a gente sabe, quanto mais agarrados à matéria, quanto mais preocupados com as coisas da matéria, mais pesado vai ser o nosso perispírito, que é o envoltório do espírito que nos acompanha, e mais presos à força da gravidade nós estaremos. E, consequentemente, mais sujeitos às tribulações, às dificuldades do plano terreno, da matéria densa. Então, meus amigos, a primeira coisa que a gente tem que abandonar é a ansiedade, essa preocupação em relação ao que vai acontecer, o que vai ser essa transição planetária, como vai ser, o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com as pessoas que eu amo. Vai acontecer o que tem que acontecer para o nosso aprendizado. E aí agora a gente precisa se preocupar, a gente tem que pensar como nós vamos passar por isso. De que forma a gente vai passar pelas dificuldades da vida, que a vida vai apresentar para cada um de nós, seja lá como for. E se a gente pensar nisso com fé, fé no futuro, fé que Deus está no comando de tudo e que Jesus governa o planeta Terra, se a gente tiver isso bem cristalizado dentro de nós, seja lá o que for que a gente passar, está tudo bem, porque eu sei que se eu viver baseado nos preceitos de Jesus, o reino dos céus estará garantido para cada um de nós, como assim eram os primeiros cristãos. Como eu falei na última palestra, os cristãos iam lá para a arena, para o Coliseu, serem mortos, mas eles estavam tranquilos, com serenidade, porque eles sabiam que essa fé, esse sacrifício, esse exemplo traria o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? É ir para o plano espiritual sem sofrimento, com o mínimo de perturbação, que é aquela passagem natural de quando a pessoa desencarna e passa para o plano espiritual, sem passar anos e anos e mais anos no umbral, sofrendo. Para quem nunca leu André Luiz, umbral, um lugar que seria como se fosse, entre aspas, aproximando de forma muito grosseira, um purgatório, um local onde a própria consciência do que viveu na Terra faz com que o espírito recém-desencarnado passe por grande sofrimento, e que a maioria de nós acabamos indo para lá até que a gente se prepare para ir para um lugar melhor ou até reencarnar na Terra. Então, assim, o reino do céu seria isso, garantindo essa felicidade depois do desencarne, com uma tranquilidade, com paz, com alegria. E quem sabe, alguns espíritos, por exemplo, não precisam nem reencarnar mais. A gente sabe por exemplo, de espíritos que vão para esferas superiores depois do desencarne, dependendo da vida de sacrifício, da vida de exemplo, da vida de amor e de doação que viveu na Terra. Bezerra de Menezes é um desses, que foi Dr. Bezerra de Menezes, que foi médico aqui na Terra, deputado, se não me engano foi deputado, isso aqui foi político, e no século XIX, na época do Império, e ele desencarnou e ele teve as condições, foi convidado a ir morar em esferas superiores, deixar a Terra, mas ele por opção resolveu ficar aqui ajudando a Terra.
mas é um espírito que não precisa mais reencarnar, não precisa mais sofrer as coisas que a gente sofre. Mas a gente ainda precisa, e tudo bem. E tudo bem, vamos aprender com isso. Essa é a história, vamos aprender com o que a gente tem que aprender, sem ansiedade, sem medo excessivo. O que vai ser? E agora, essa transição planetária? Vamos viver o dia de hoje. O que a gente tem é o dia de hoje para a gente viver da melhor forma possível, para a gente viver com harmonia. Vamos nos reconciliar com o que a gente precisa se reconciliar. Vamos mudar, fazer a nossa reforma íntima o quanto antes, mudar os nossos padrões de pensamento. Vamos orar, vamos ler, vamos escolher melhor aquilo que a gente assiste, que a gente presta a nossa atenção. Vamos rever as nossas prioridades para o dia de hoje. E quanto mais a gente tiver prioridades melhores, menor será a nossa passagem por esse período tão difícil da Terra. Então, meus amigos, que a gente lembre que, independente do que, da fase que está no planeta, independente do que o mundo está passando, independente da polarização, independente da inversão de valores que a gente vê todos os dias, o que a gente tem é o dia de hoje, e o que a gente tem é a bagagem espiritual que a gente trouxe até hoje, nesse dia de hoje, e a gente tem o nosso livre-arbítrio para escolher o que a gente vai fazer disso daqui para frente. Era essa a mensagem de hoje, e que todos tenham um feriado abençoado. Boa noite.